Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista, nessa terça-feira, dia 22 de outubro. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos celebrando São João Paulo II. Aqui na Canção Nova nós estamos aí, a maioria dos programas só não veio para cá, agora que eu lembrei. Olha, a relíquia de São João Paulo II está andando em todos os programas e nós temos muito, né? Nada para nós aqui na Canção Nova, nada é coincidência, tudo é providência. Semana passada nós falamos tanto no programa sobre o Brasil precisa de santos, né? De tanto, porque celebramos Santa Dulce dos pobres e hoje aquele que pediu muitos santos para o Brasil. E nós estamos aí, né? Está lá a relíquia de João... Muito obrigada, Rafael. A relíquia de São João Paulo II e que a gente possa mesmo continuar intercedendo, né? E também nos aprimorando, né? Nesse caminho de santidade para que a gente possa ser santos e também ajudar tantos outros a serem santos por essa vida. Porque do jeito que o mundo anda, nós precisamos muito de espalhar esse odor da santidade por aí, tá certo? Mas você aqui no Trocando Ideias pode participar também, tirando aí as suas dúvidas, os seus questionamentos, né, interagindo conosco através do Facebook /Trocando Ideias, também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com, por telefone no 12 31 86 26 00, que também é WhatsApp, e também por carta no 12 31 86 26, por carta, a Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Então, a sua forma de participação, independente de qual for, é muito bem-vinda aqui na Canção Nova, aqui no programa Trocando Ideias. E eu quero lembrar você também que não viu um programa, que já mandou uma pergunta, não viu se sua pergunta já foi respondida, ou se você agora está começando a assistir o programa, mas não vai dar conta de assistir, não tem problema. O Trocando Ideias está no Play, tá? Então você pode acompanhar lá no Play da Canção Nova o programa que você perdeu e também esse, se você quiser rever, tá certo? Então vamos lá, vamos começar já trabalhando aqui no nosso programa, porque eles já estão aqui, gente. Professor Felipe Aquino, bem-vindo. Amém. Boa tarde para todos. Uma alegria nesse dia do grande São João Paulo II. Inesquecível, né? Inesquecível. Nossa, eu tenho uma admiração por esse homem. Eu acho que até ele devia ser chamado de Magno. Tem dois papas que são Magno, né? São Gregório e São Leão. João Paulo, eu acho que o Papa Francisco podia dar esse título a ele, São João Paulo Magno, que são quase 26 anos, né? Quase 26 anos de pontificado, não é brincadeira. O que esse homem andou pelo mundo, o que esse homem fez né, Jornada da Juventude, encontro com as famílias, né? E principalmente a derrocada toda do comunismo, né? Aquele muro de Berlim que caiu, bonito que hoje tem um pedaço daquele muro lá em Fátima, né? Para mostrar o seguinte, foi realmente pelas mãos de Nossa Senhora e do trabalho dele, né? Que aquele muro caiu. E não foi à toa que ele foi baleado no dia dela, né? 31 de maio de 1981. E aí mandou colocar o projétil que atingiu ele lá na coroa dela, né? Tá lá em Fátima, né? Vale a pena ver quando vai lá naquele museu, tá lá a bala que atingiu ele. Mas atingiu ele, mas derrubou o muro de Berlim e dissolveu a União Soviética. Para participar um pouco de uma forma física também, né? Verdade. É um homem que não teve medo de se expor, né? Nossa, realmente. Ele foi em todos os aspectos. Ivana Brandão, muito bem-vinda. Boa tarde, professor. Boa tarde você que acompanha. E ainda falando de João Paulo II, que herança que ele deixou para nós, né? Impressionante. Eu sou um pouco suspeito porque eu pude fazer um curso na escola que ele fundou, no Instituto João Paulo II em Roma, um instituto que ele fundou para o estudo da família e que herança ele deixou para o mundo, uma herança teológica, filosófica, sobre o homem, sobre o amor humano. Ontem eu estudava um pouco
sobre a pessoa humana, sobre em João Paulo II, eu falei, não tem como se maravilhar, porque é um homem que entendeu o ser humano e que entendeu que a gente não pode tirar do ser humano Deus. Quando a gente tira, não é mais gente, né? A gente vai deixar uma pessoa amputada de uma certa forma. Que herança maravilhosa esse homem deixou pra gente. Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente enquanto Absorver humanidade, dele, né? assimilar e absorver tudo de João Paulo II ainda, né? Eu penso assim, lógico, existem os estudiosos, os escritos, estão tudo aí, mas para a gente, né, ir assimilando, e a humanidade toda, porque não são só os estudiosos, né? Porque João Paulo II também tem essa graça, né, de um homem com uma inteligência também, mas que escreve numa simplicidade para a gente entender, né? Na humanidade dele, a gente conseguia entender o que ele escrevia, né? Então, algo assim, que, como diz o professor Felipe, é algo extraordinário mesmo. É um legado que nós vamos levar anos ainda para absorver tudo, sabe? Desde a primeira encíclica dele, em 1980, Jesus Cristo Redentor dos Homens, né? 79, não, professor Felipe Aquino? 79? 79, 79. Né? É a primeira encíclica. Ele fala uma coisa ali que, para mim, como que resume o pontificado dele, né? Ele fala assim, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. O homem sem Jesus Cristo, ele fala, perdeu a identidade, não sabe quem ele é. E aí todo o pontificado dele foi focado em Jesus Cristo, né? Bonito, muito bom. Muito bonito. Focado em Jesus Cristo, apoiado na Virgem Maria, e assim vai, né? Consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, né? Era João Paulo II. Então tá aí, né? Inesquecível mesmo, e que hoje a gente possa pedir a intercessão dele para que a gente possa viver melhor a nossa fé. Não vou nem dizer entender, mas no mundo caótico que a gente tem vivido, né, que a gente possa pedir a intercessão de João Paulo II para ser mais coerente, né, com a nossa fé e com aquilo que Deus espera de nós para esse mundo. Vamos lá, São João Paulo II, rogai por nós. Professor, falando em igreja, história da igreja, legado, né, aqui ele pede para não se identificar, mas diz assim: na aula de história, a nossa professora leu trechos do livro História Comparada dos Povos da Europa, afirmando que a história oficial do cristianismo foi escrita e continua sendo sob a ótica do engrandecimento, minimizando, quando não escondendo, fatos incômodos. Disse também que o cristianismo primitivo foi tão violento e fanático quanto o islamismo. Gostaria do seu comentário a respeito, pois quase todos os meus colegas acolhem, sem reservas, o que a nossa professora diz. Bom, é pena, Carla, que os alunos, infelizmente, não conhecem a história da igreja. Então, acha que tudo que o professor fala está certo, né? E, infelizmente, há muitos professores de história que são, assim, meio recalcados contra a igreja. Alguns ateus, alguns agnósticos, né? E, agora, eu quero dizer o seguinte: eu estudei profundamente a história da igreja, tanto é que o Dom Beni me convidou para dar aula no Instituto aqui da Canção Nova de História da Igreja. Escrevi 3 livros sobre história da igreja: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Estudei mais de 10 livros. Agora, eu quero dizer uma coisa: a maior obra de história da igreja que foi escrita na França, por Daniel Hopes, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, não é padre, é um leigo, historiador leigo, né? Escreveu 10 volumes, eu tenho lá na minha casa, 10 volumes do Daniel Hopes. E esse homem, ele narra toda a história da igreja sem esconder os erros dos filhos da igreja e sem esconder também as maravilhas. Não é nada disso que está aí. Olha, isso que os primeiros anos da igreja pode parecer com o islamismo. Pelo amor de Deus, quando é que a igreja fez uma guerra santa, uma jihad?
Até o ano 313, o cristianismo foi massacrado no Império Romano. Começou a perseguição já em Jerusalém, mataram São Tiago, mataram não é? Santo Estevão, quase não mataram São Paulo, porque por misericórdia de Deus, Deus não permitiu. Depois foram para Roma, Pedro e Paulo mortos em Roma, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Foram 250 anos de massacre dos cristãos pelos imperadores romanos, desde Nero, depois Trajano, Diocleciano, Décio, meu Deus do céu, Domiciano, massacraram os cristãos durante 250 anos no Coliseu de Nero, no circo de Nero, nas arenas romanas, toda a volta do mar Mediterrâneo. Nós vamos ver até escravas que foram martirizadas com perpétua felicidade. Eu não sei onde que tem algo parecido com o islamismo aí. Impressionante. Depois o Império se tornou cristão, a partir de 313, o Constantino se converteu, né? E ele não proibiu o paganismo, ele proibiu apenas a perseguição aos cristãos, porque ele se converteu. Aí lá no ano 385, que um outro imperador católico, Teodósio o Grande, aí aboliu o paganismo por decreto. Mas naquele tempo a cultura era assim. O rei, o imperador, ele detinha essa prerrogativa de sumo sacerdote. Então ele definia a religião. Tanto assim, por exemplo, que quando o primeiro rei francês lá, dos bárbaros, dos francos, o Clovis, se converteu, os 3.000 soldados dele foram batizados junto com ele. Era a cultura. Agora, claro, houve erros lá no começo da história, houve. Porque os grandes imperadores que se converteram ao cristianismo, como Teodósio, o próprio Constantino, os filhos de Constantino, eles traziam ainda dentro deles aquela cultura muito antiga, meio tipo da barbárie ainda. Então eles cometiam alguns erros. Isso não é mentira. Mas dizer que a igreja fez o que o islamismo fez, pelo amor de Deus, é não conhecer o que o islamismo fez. Eu vou resumir aqui rapidamente. O islamismo começou no ano de 622 com Maomé, em Meca, Medina. Pelo uso da guerra santa, jihad, oficialmente a luta armada por Alá, eles dominaram todo o Oriente Médio, dominaram a Palestina, massacraram os cristãos, dominaram toda a Turquia que São Paulo tinha evangelizado, dominaram toda a Pérsia, dominaram todo o norte da África cristão, dominaram a Espanha no ano de 732, tudo pela guerra armada. Só não dominaram a França porque, felizmente, o avô de Carlos Magno, né, Carlos Martel, conseguiu pará-los lá na Batalha de Béziers, na França. Senão eles tinham tomado a França e adeus Europa, a Europa se torna toda muçulmana. Quer dizer, a quantidade de guerras que os muçulmanos fizeram contra a Igreja Católica, basta citar a Guerra de Lepanto, 1571, sabe, é uma coisa, quer dizer, querer comparar os primórdios do cristianismo com o islamismo é não conhecer a história de nenhum dos dois lados. A gente pode falar aqui. Agora, o que é importante é o seguinte: os jovens católicos, pelo amor de Deus, estudem a história da igreja. Porque senão, sabe, você come gato por lebre, como diz o povo. Você vai estudar um monte de mentira que não é verdade. É triste, sabe, Carla, porque as coisas maravilhosas que a igreja fez não se publicam. Ninguém fala que quem fundou as universidades no mundo ocidental foi a igreja. Quem fundou a Sorbonne de Paris foi a igreja. Quem fundou Coimbra, Oxford, Cambridge e Montpellier, na França, a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso não se fala. Quer dizer, então nós temos um legado de glória maravilhoso. Houve sombras? Houve, como disse o Papa João Paulo II, mas as luzes foram muito mais intensas que as sombras. Infelizmente, eu acho que muitas pessoas ficam naqueles discursos, aquelas coisas muito decoradas, né? Com relação, se apegam muito à questão da Inquisição, né? Das cruzadas. Galileu Galilei. Então, e que a gente vai pegar assim, é um período que houveram erros, Claro. Entendeu? Mas é isso que você falou, as luzes... Muito mais. Né, são bem maiores e a gente precisa aprender, mas é próprio do ser humano mesmo, a gente não proclamar as coisas boas, né? A gente sempre está vendo defeito primeiro. Com o nosso dia a dia, assim, né? Os nossos defeitos, eles
saltam mais do que as virtudes. Mas é isso, né? É aquilo que a gente insiste sempre aqui no programa. É preciso estudar. estudar. Olha, eu queria convidar o pessoal a escrever, Conhecer. a ler um livro que eu escrevi com esse objetivo, uma história que não é contada. Não é contado nas universidades que a igreja é a instituição que mais caridade fez e ainda faz hoje em toda a história da humanidade. Só as instituições paraidéticas, 25% delas do mundo inteiro são da igreja. Se a igreja saísse da África hoje, a África viraria um caos, as obras de caridade da igreja. Quer dizer, essas coisas não se mostram, entende? E outra coisa, tem historiadores modernos aí hoje nos Estados Unidos, em Harvard, em Oxford, que realmente redescobriram a Idade Média. Hoje, a pessoa que disser que a Idade Média foi uma época de trevas, porque a Idade Média foi cristã, é uma pessoa ignorante da história. Ignorante. Como é que você vai chamar de trevas num tempo de São Tomás de Aquino, de uma Suma teológica, São Tomás de Aquino, de uma época, né, de São Alberto Magno, doutor da igreja, uma época de, sabe, grandes e grandes cabeças da igreja, da época da escolar. Então, descobertas científicas, descobertas humanas, que demais, vieram que nasceram no meio de mosteiros, padres, religiosos, e é como o senhor falou, não conhece. E eu ainda me questiono assim, primeiro eu quero elogiar um aluno que faz essa pergunta, é bonito, né? Não tenha medo de buscar a verdade. Não tem como, se a gente tiver sede do coração da gente de descobrir a verdade vem ao nosso encalce, ao nosso alcance, né? Então assim, e quem é esse historiador que essa professora falou para você? Então assim, não tem medo, quem que é esse homem? Ela citou um livro, quem que é ele? Que escola científica ele é? Porque é interessante ver assim que quem é esse historiador? Porque a gente também vai percebendo também de quem é essa escola científica, como ele estudou. Qual é a linha, né? A gente vai entender muita coisa também. tem dúvida. Mas é isso mesmo. Pelo jeito é um jovem, então, graças a Deus que existem pessoas... Que bonito. Nós falamos semana passada, curiosas, né, que Outra vão coisa que eu atrás. queria colocar, né? O Papa João Paulo II, quando ele quis celebrar o milênio do ano 2000, ele mandou fazer um levantamento dos mártires da igreja no século XX. Conclusão que ele chegou, a comissão chegou, só no século XX, houve mais mártires do que os 19 séculos anteriores da história da igreja. Só o que o nazismo fez de mártir, o que o comunismo fez, a guerra civil no México, a guerra civil na Espanha, só a Revolução Francesa matou 17 mil sacerdotes. 17 mil. Está num livro, né, de uma autora americana que é avesso à igreja, mas ele testemunha lá. Foram 17 mil sacerdotes e mais de 30 mil religiosos e religiosas. Né? A história belíssima lá da última ao cadafalso, né? das irmãzinhas lá de Copinhé, degoladas, 16 irmãzinhas, pelo crime de serem católicas e não quererem sair do mosteirinho delas ali, que eram obrigadas a sair. Cantando Veni Creator. Cantando, Essas invocando o coisas Espírito não contam, Santo. entendeu? É verdade. Essas coisas não E quantas se vezes, professor Felipe Aquino, a França expulsou todos os religiosos? Eu pude visitar o museu dos cartuchos, imagem de cartuchos, homens que dedicaram a vida deles... A vida, no silêncio. No silêncio, vamos dizer assim, sem Absoluto. perturbar ninguém. O que aqueles homens... Eu pude visitar, não entrando, mas passear em torno... Você fica assim, homens que dedicaram... E você vê a imagem desses senhorizinhos, porque são idosos já, saindo do mosteiro. Né? Instituições repletas que eram de freiras, instituições educativas, de saúde, que a França expulsou, e não foi uma vez, os religiosos do seu país. Tem uma história que vale a pena contar. Teve um historiador protestante alemão chamado Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor. O Ludwig, historiador protestante, ele escreveu a história dos papas, que ele disse, eu vou destruir essa igreja, contando que os papas fizeram de coisa errada. Quando ele acabou de escrever, ele disse, não, vou me tornar católico, porque se essa igreja não acabou com todas essas coisas que aconteceram aqui, porque realmente essa igreja é divina, e se tornou católico. Ludwig von Pastor, historiador protestante alemão. Olha, bonito. Se a gente fosse Sabe, passar horas aqui falando Nossa, desses homens e mulheres que... Santa Edith Stein,
Edith Stein, ela fala, eu comecei a noite como judia, amanheci como católica. Por quê? Porque encalce da verdade, não tem como. Quando a gente busca a verdade, a gente encontra. Olha, para encerrar, eu quero dizer para os jovens o seguinte: se quer ficar apaixonado pela igreja, estude a história da igreja. É maravilhoso. Agora, estude, sim, de maneira correta, porque você não pode. O grande problema, cara, é que quer analisar um fato lá do ano 1000 com a mentalidade do ano 2000. Não tem condição. Você vai fazer uma historiografia totalmente errada da história. Porque uma coisa é a história, outra coisa é a historiografia. Como é que você narra a história? Aí não tem condição. Mas existem livros também, o professor Felipe tem uma infinidade de livros também sobre a história da igreja que você pode ter acesso e com uma linguagem fácil, gostosa. Uns livros bem gostosos de ler que são da editora Cleofas, que tem na Cleofas, mas também aqui na Canção Nova, são leves, são os livros do Scott Hahn. Né? O Scott Hahn, que ele conta, porque também era foi protestante. Um protestante, né? Presbiteriano. Bem batia na igreja de tudo que era jeito. E ele explica assim, ele convence qualquer cristão que, né, a respeito da igreja católica. Então tá aí, vale a pena, gente, né? É a gente buscar o conhecimento, faz bem, até, não só para a nossa alma, mas para o mundo que a gente está vivendo aí. Então, vale a pena a gente conhecer. Tá certo? Vamos lá, então. Depois dessa trocada imensa aqui de figurinhas e de ideias, Ivana, a Selma diz assim: sou farmacêutica e, como responsável técnica, tenho que fazer a dispensação de anticoncepcionais, inclusive a pílula do dia seguinte. E isto tem me inquietado bastante. O Código de Ética Farmacêutico diz que não posso me negar a realizar uma dispensação assim, mas me sinto responsável, direta ou indiretamente, pelas práticas abortivas. Como devo proceder? Objeção de consciência. Você pode pedir para essa pessoa procurar um outro farmacêutico. Você pode se abster, sim. O Código de Deontologia diz que é previsto que a gente não pode fazer, o médico ou alguém da saúde não pode fazer nada que ele saiba que aquilo vai fazer mal ao paciente. Então, não tem problema, você pode se abster, né? Eu conheci várias mulheres que eram... Aqui no Brasil a gente tem essa profissão, sim, que é calma aí que vai vir na minha lembrança, que eu vi a palavra em francês. Enfermeira obstetra. E a enfermeira obstetra na França, ela trabalha também como, uma certa forma, autônoma, ela pode ter o gabinete dela, atender, e ela ajuda na planificação familiar. E várias vezes ela estava em instituições ligadas ao Estado que ela, vamos dizer assim, deveria, né, prescrever a pílula, né, e ela era clara, né? Isso é que eu não faço. Quantas amigas enfermeiras que precisava participar de abortos, porque na França o aborto é aprovado há mais de 40 anos, e elas entravam dentro daquilo que o Código de Deontologia, se eu falar a palavra certa, deontologia prevê a obstrução de consciência. Então não tem problema, você pode sim. É verdade que muitas vezes, infelizmente, né, a obsessão de consciência, que é uma prática legal, a pessoa tem direito de não fazer nada contra a consciência dela. É liberdade de consciência, isso é sagrado. Quer dizer, violar a consciência de uma pessoa é a coisa mais violenta que pode existir em termos de dignidade humana. Agora, infelizmente, essas leis meio que caem de maduro, né? Não se observa direito. Então, se oprime o empregado para fazer certas coisas. Agora, é preciso dizer claro o seguinte, por exemplo, a pílula do dia seguinte, não há dúvida que é abortiva. Uhum. Isso tem várias conferências de bispos de vários países que já falaram claro, porque ela impede exatamente a nidação, o óvulo fecundado fixar na parede do útero da mãe, por causa da carga pesadíssima de hormônio, e ali acontece um microaborto. É um micro, mas é uma vida humana que já está ali. Então, realmente, é preciso pensar muito nisso.
Além da carga na própria mulher, né? Sem dúvida. Porque ele é abortivo, mas a pílula do dia seguinte ela é uma bomba, né? Uma bomba hormonal. Porque... É uma bomba hormonal, a carga dela, e esses dias eu vi até um programa de televisão com as feministas e tudo, mas até elas falando mal da pílula do dia seguinte, porque virou moda. Que as meninas agora, né, acabam tomando a pílula do dia seguinte 2, 3 vezes por semana. Pelo amor de Deus. Né? Porque ele falou assim, isso, a pessoa está destruída. Mas é uma desinformação total, não só a pílula do dia seguinte, mas o próprio contraceptivo hormonal, né? É péssimo para a saúde feminina. Na França, houve todo um levantamento, porque essas pílulas estavam... os efeitos colaterais na mulher, muito trombose grande, né? E tantas outras doenças, e que hoje existe todo também uma busca de métodos naturais devido à saúde. Então, assim, grande parte das pessoas que agora querem respeitar o corpo, o ciclo normal da mulher, que tem buscado os métodos naturais. Que não é uma coisa só religiosa. Assim como hoje tem mudado, graças a Deus, a cultura da alimentação, né, da preservação da natureza, essa coisa toda, também nesse sentido. Então, a gente precisa estar atento de não entrar no modismo, né? Porque às vezes vai e é mais fácil, porque realmente tomar um comprimido é fácil, mas é a velha máxima aqui do Trocando Ideias. Não existe solução fácil para problema difícil. Verdade. Então, né, vale a pena a gente investir um pouco mais no conhecimento do corpo, para que a gente possa trabalhando assim. Mas voltando ao assunto da farmacêutica, lembrar sempre disso. É preciso ter coragem, realmente, né? Porque você vai contra a sociedade. Então, às vezes, você vai sofrer até algumas perseguições, né? E até mesmo financeiro, pode ser... Mas, né, é isso. Vai da objeção de consciência, né? Então, nos dois lados. Vale a pena, não vale? Aí é uma definição, é uma escolha sua, né? É aquela frase que o povo diz, né? Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza nunca, né? Agiu contra a natureza, um dia as consequências vêm. Vamos lá. Professor, a Adriana quer saber o seguinte: por que a igreja não se pronuncia abertamente sobre política? Se existem políticos totalmente contra os conceitos da igreja, não caracterizaria, de certa forma, omissão por parte da igreja tal silêncio? Não, a igreja, nós temos que entender que a igreja não é uma ONG, a igreja não é um partido político, a igreja não é uma universidade, a igreja é o quê? A igreja é a representante de Jesus Cristo na terra, é o corpo místico de Cristo. Então a igreja, ela tem que dar o quê para a sociedade? Ela tem que dar princípios morais. Princípios morais. Por isso a igreja tem um catecismo que está aqui, ó, que toda a terceira parte dele é a parte moral. Além da parte dogmática, que é o começo, sacramental, depois tem toda a parte moral. Então, o que a igreja tem que dizer é o seguinte: ela não tem que dizer você vai votar em A, B ou C, ou vai escolher o partido A, B, C. E ela não pode fazer isso, por quê? Porque a igreja, ela é mãe. E se a mãe disser assim, eu prefiro esse filho do que aquele, vai ter briga entre os filhos. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja, como instituição hierárquica, ou seja, o clero, a igreja tem que dar as normas morais, né? Como é que deve ser o político? O político tem que ser honesto, não pode ser corrupto, etc, etc, tem que ser trabalhador, o que nós sabemos, né? Agora, cabe aos leigos fazer a vida política, escolher o partido político, escolher o candidato e tal. A igreja cumpre a missão dela. Eu vejo, por exemplo, todo ano, na época da eleição, o CNBB soltam documentos orientando os católicos como votar. E isso é feito no mundo inteiro. Agora, a igreja um padre não pode chegar numa homilia e dizer assim, vamos votar no partido tal, ou vamos votar no candidato, porque vai ter briga. Lógico. Entendeu? É isso, tem gente de tudo quanto é lado. E o pastor, ele não pode provocar briga no meio das ovelhas. Não, ele tem que unir as ovelhas.
entendeu? Com as diferenças de cada uma, desde que ela não escolha a sua preferência, mas o pastor, ele, sabe, é um erro muito grande um sacerdote falar de política partidária. Ele pode falar de política, porque a política é algo muito importante. Sim, entendeu? A política, ela é necessária. A política, o Papa Francisco disse um dia, é a arte de fazer caridade. Parece incrível, mas é. A gente vê tanto desmando na política, que quando alguém fala que a política é obra de fazer caridade, mas é, porque o que o político faz? Quem administra o país são os políticos, prefeitos, vereadores, uma organização deputados. da sociedade. O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro de todos nós, impostos, e eles vão aplicar esse dinheiro. Para quem? Para quem precisa mais. Então é a caridade pública. Para o pobre que não tem saúde, não tem casa, não tem saneamento básico, não tem segurança. Então, se o político administra isso, é um sacerdócio. Agora, se ele passa a roubar, se ele passa a fazer nepotismo, aí é diferente. Então, a igreja ela tem que ditar as normas morais, né? E cada povo tem um governo que merece, né? Agora, a partir que o povo aprende a eleger, porque tem uma coisa, tem muito político corrupto, desonesto, porque tem muita gente no povo que é corrupto e desonesto. Também. Aquele que paga uma propina para um guarda aí, para não ser multado. Fura fila. A gente começa nas coisas pequenas. Fura fila, joga o lixo na rua, é tudo. Então, é tudo uma questão de formação e de educação. O senhor falando isso, eu lembrei que o ano passado, nas eleições, no primeiro turno das eleições, nós estávamos em Londrina, fomos para o casamento de um sobrinho neto do Cleto. E era no dia das eleições, aí os netos, os filhos, né, um monte de gente foi na minha sogra, no auge dos seus, na época, 89 anos. E aí, vó, porque ela sempre foi uma matriarca mesmo, em quem que a gente vota? Vota em fulano, vota no cicrano? Aí ela olhou bem para a cara de cada um e falou assim, problema de vocês, o voto é secreto. Então, é bem isso, né? Ela não ia tomar um partido, lógico que ela tinha o candidato dela, mas para não criar, bem que você falou de mãe, é bem assim mesmo, não criar essa coisa, tem que ser de acordo com a consciência de cada um, né? E o voto realmente ele é secreto e a gente, se nós temos maus políticos, a culpa também um pouco é nossa. Né? Como o professor Felipe Aquino falou também, né? A igreja, o que ela tem que fazer é falar o que a gente precisa viver. Quando eu pego o que a igreja diz que eu preciso viver e eu olho tal político, o que o partido dele, né, o plano de governo dele está montando, combina? Não. Combina um pouco. É que dá trabalho, Ivana. Mas estudando e olhando não isso, né? Mas a gente precisa fazer isso. Se eu vou votar num partido ou em uma pessoa que, exemplo, falamos do aborto, que aprova a lei do aborto, que é contra o casamento como ele deve ser, combina? Não combina. Então, assim, eu vou dizer assim, a igreja faz política desse jeito. Sim. A igreja mostra como a gente tem que viver. E o que é isso que eu quero para a minha sociedade? Então, eu vou procurar alguém a nível político que combina, vamos dizer assim, melhor. Sabe, é muito importante hoje, a pessoa pergunta, por que a igreja não fala? Fala sim, eu sou a igreja, você é a igreja. Sim. Nós não falamos? Eu falo, eu participo de um movimento que se chama Semente de Vida Nova. Qual é o objetivo desse movimento? É formar líderes cristãos para a sociedade, em todos os aspectos, inclusive na política. Olha, eu sou a igreja, eu sou batizado, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, a igreja fala através de mim, fala através de você. Então, quando eu falo a igreja, não pode esperar que só os bispos sejam responsáveis por isso, os padres. Não, nós somos igreja. Quantas dioceses tem um observatório político que observa a sociedade? Muitas. Que entende o movimento e começa a formar. Por quê? Aí eu estou vendo aí agora o movimento falando sobre o casamento homossexual. Aí a gente vai pegar o que a igreja diz sobre isso, o que a igreja diz sobre o sacramento. Então, assim, a gente dá bases até para nós católicos entendermos o que a igreja diz. Então, quantas dioceses tem observatório político para entender como é que anda a sociedade e para formar os cristãos e para formar os católicos. O que eu tenho feito, né? Eu fiquei também bem, bem chateada, vamos dizer assim, triste, que no início desse mês de outubro, primeiro domingo de outubro, houveram eleições para o Conselho Tutelar em todos os municípios do Brasil. Não se falou disso. Não. Pode perguntar aqui, quem foi lá votar? Né?
Eu fui, aí a Rebeca foi comigo e falou assim, ô mãe, mas você vai porque a sua amiga é candidata, porque eu tinha realmente a minha manicure, que era candidata, ou porque você acredita? Eu falei, as duas coisas, porque ela me ajudou a perceber a importância do Conselho Tutelar. Sim. Né? E de pôr pessoas ali capacitadas que possam mesmo defender. Então a gente fala muito do direito da família, da criança, do adolescente, né? Mas na hora de ter uma postura, uma posição, a gente não vai lá. Então, quer dizer, aqui em Cachoeira nós temos aí um colégio eleitoral que deve ter de uns, não sei, mas deve ser umas 15 a 20 mil pessoas, 20 mil eleitores. 700 pessoas foram lá votar. Então, isso imagina nos outros, nas outras cidades. Tantas cidades que já tiveram candidatura impugnada, eleição também, porque, infelizmente, acabam se fazendo politicagem. Então, a gente não se envolve também. Nós somos igreja, então a gente tem que ir lá também fazer a nossa parte, né, e mostrar aquilo que precisa, aquilo que a gente espera, né, da sociedade enquanto cristão também. Então é algo que a gente precisa... Esses dias, cara, eu vi um vídeo do Papa Francisco, falando lá em Roma. O Papa disse assim, entre outras coisas, né? Ele disse que a política está suja. Sim, está suja. Mas por que está suja? Porque nós, cristãos, não entramos nela e não levamos para dentro dela os valores evangélicos. O Papa fala, é o que eu falo. Nós não podemos fazer que nem eles, não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. É fácil culpar os outros, mas o que eu faço? O que eu faço na minha família, na minha comunidade, para instruir as pessoas politicamente? Olha, ele falou isso, a política é uma das formas mais privilegiadas de fazer caridade. O Papa Francisco colocou isso. Agora, eles puxou a orelha dos cristãos. O que nós fazemos? A gente só fica culpando os outros, está tudo perdido, está tudo estragado, está tudo... Mas o que eu faço? É aquilo que o Luther King dizia, né? O pastor Luther King. Eu não tenho medo dos maus, dos violentos, eu tenho medo do silêncio dos bons. Dos bons, exatamente. A omissão. Isso é que é perigoso. Então, vamos lá, né? E eu quero lembrar você que nós, aqui na Canção Nova, vivemos da Divina Providência, né? Ou seja, nós vivemos de doação da sua participação. E agora a gente está com uma ação que é a sua fé transforma vidas. E a gente tem visto mesmo, né? Eu acho lindo a gente poder tocar nos milagres de Deus, que Deus realiza no nosso meio. A gente tem visto ao longo da nossa programação vários testemunhos de pessoas que foram transformadas mesmo pela fé e através da TV Canção Nova. E por isso que a gente sempre, todos os meses, estende as mãos aqui. Nessa ação, de uma maneira especial, da Sua Fé Transforma Vidas, é aquele boleto extra que você recebe, né? Você deve ter recebido aí agora no mês de outubro. É um boleto extra que tem um valor aí de R$20, porque precisava colocar ali no boleto. Esse boleto é o boleto do Algo a Mais, né? Ele está fora da manutenção, naquele boleto que você já recebe, ou que você já... a sua contribuição, que é por débito automático, por cartão de crédito. A maneira como você tem, que você escolheu aí para colaborar com a Canção Nova. O boleto extra é do Algo a Mais. Então, nós pedimos mesmo, né? Se você também acredita que a sua fé transforma vidas, que você faça aí a sua contribuição através desse boleto extra que chegou aí para você, está ali com a Ivana, ó, o boleto extra, você pode colaborar. Se você não recebeu o boleto extra, você pode entrar no clube.cancionova.com ou ainda, né, ligar para a gente e falar assim, olha, eu quero fazer o Algo a Mais na Canção Nova para que a fé continue transformando muitas vidas pelo mundo afora. Que eu ouso dizer que não é só no Brasil, é mundo afora que a Canção Nova chega levando essa esperança, essa salvação de Deus através dos meios de comunicação. Certo? Ô, cara, e eu queria lembrar de uma coisa, né? Como o boleto ele tem ali o código de barra, você não precisa nem ir ao banco nem nada, né? Se você tem, por exemplo, o aplicativo do seu banco no celular, você paga já pelo celular. Verdade, né? rapidinho. Aqui, pagar, entra no aplicativo, pagar. Pronto, passa ali, ele já identifica o código de barra, é só você
autorizar, Viu? pronto, ó, não dói, Ó, vai rápido. gente, é um homem septagenário dizendo isso, fazendo isso pelo celular, né? Então, tá aí, via, né, celular também, você paga aí o seu boleto de uma maneira muito fácil, muito rápida, né? Ou no caixa eletrônico, da maneira que você achar melhor, que lhe convier. Mas o que você não pode, né, que a gente diz no bom sentido, é deixar de ajudar, né? Deixar de colaborar para que a fé transforme várias outras vidas por aí. Desde já, muito obrigada. Deus lhe pague por toda a sua forma de colaboração, seja ela financeira, seja ela de oração, seja ela aqui na nossa companhia. Tudo é muito bem-vindo e Deus, com certeza, está vendo tudo aquilo que você faz por uma obra de evangelização, tá certo? Ivana, perdão, tá? Vou tomar uma aguinha. Vai tomar uma aguinha, Carla. Respira. Mas eu vou, gente, é resfriada esse tempo, né? Perdão aí, Esse mas... tempo, Cachoeira Paulista estava... Eu pensei que o verão tinha chego, o inverno chegou ontem de novo. Aí... Aqui ele vai e volta, mas... Graças a Deus. Vamos lá. A Carmen Lúcia, ela é de Belém do Pará. E ela diz assim, tá? Algo próprio seu isso. Apenas homens casados podem ser ordenados diáconos? Qual o papel do diácono na igreja? Por que a Carla falou isso? Sendo que você é mulher, né? Porque há 10 anos... Não, eu sou casada há 20, mas há 10 anos, há 12 anos precisamente, meu marido é diácono permanente. Então, dentro da Igreja Católica, nós quem temos... não sabe, o diácono Valdir, que várias vezes é apresentado na Missa das 7, Isso, é o esposo. Meu digníssimo marido. Existe os diáconos ordenados em vista do sacerdócio, né? Transitórios, né? Isso, são os seminaristas que estão caminhando para se tornarem padres, que eles têm essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira consagração, essa primeira ordem que eles recebem, vamos dizer assim, que é a ordem dos diáconos. É isso, professor Filho? A ordem dos diáconos. Estou errado de nome, não. Depois existem os homens casados que sentem esse chamado, né, de uma forma especial para fazerem parte do presbitério, né? Eu vejo muito assim, o Valdir foi sempre chamado a esse serviço do dom aos outros. É bonito porque a gente vê que o diácono é essa pessoa que está ali a serviço do clero, a serviço do povo, porque ele é ordenado para isso. São homens casados que estão a serviço da diaconia da igreja. Eu conheci e conheço vários diáconos. O próprio diácono Nelsinho aqui da comunidade hoje tem feito um trabalho lindíssimo com pobres, com pessoas que estão em situação difícil, e a diaconia da igreja, o diácono faz parte disso. Então, são homens casados que normalmente não podem se casar de novo, se no caso eu vinha a falecer. Né? Normalmente, a parte que a igreja pode dar uma licença se no caso casar de novo seria um bem para a família, no caso crianças pequenas, tudo. Mas ele é consagrado. Mas a regra é não. É não, né? Então, assim, eu me dei bem. Brincando, brincadeiras à parte. Mas é esse serviço ali ao presbitério, na missa, servir no altar, e esse serviço da diaconia da igreja. Ivana, o diaconato permanente também exige, né, do candidato para a ordenação uma autorização da esposa? Sim, eu fui... Quando o Valdir ele expressou esse desejo de diaconato, a gente foi conversar com o bispo da diocese onde a gente estava e, né, existe na celebração essa pergunta, mas todo o caminho se faz com a esposa. Tanto que eu achava muito engraçado, quando tem as reuniões de diaconato, dos diáconos, as esposas participam. Eu falei, eu não sou diácona, mas a gente participa porque, vamos dizer assim, de certo ponto, torna-se até um ministério familiar, né? Porque é uma só carne, mas tem que ter autorização. A família participa, não só a esposa, né? Mas até para quando os filhos são grandes, no caso, quando o Valdir foi ordenado diácono, nós não tínhamos crianças ainda, mas quando os filhos
filhos são grandes, tem até uma questão feita aos filhos, se os filhos também são de acordo e permitem, né? Porque é um serviço inteiro, não é um serviço pela metade, ele não vai ser coroinha da missa, né? Mas é um serviço a parte inteira, é uma consagração de vida, ele recebe uma impressão dentro da alma dele, que é um sacramento que ele recebe. Eu recebo algumas perguntas sobre isso, Ivana. Eu quero ser diácono, o que eu preciso fazer? Então, eu queria dar uma orientação aqui. Primeira coisa, o diácono tem que ter mais de 35 anos, né? Não pode ser ordenado com menos, exatamente por causa de já ter os filhos, mais ou menos, o casamento mais ou menos estabilizado. Segundo, tem que ter autorização da esposa, que já foi dito. Terceiro, ele tem que ter uma certa formação teológica. Por quê? Porque o diácono pode pregar. Verdade. O diácono pode fazer até a homilia da missa, que o leigo não pode. Então, cada bispo vai exigir um tipo de formação. Tem bispo que exige, não, eu quero que você faça a teologia completa. Não, faz aqui um curso da diocese aqui para diáconos, às vezes 2, 3 anos, já é suficiente. Então, depende de cada bispo. A responsabilidade é do bispo ordenar ou não com alguém como diácono. E o que o diácono pode fazer? O diácono pode abençoar a casa, abençoar carros, etc, etc. Pode dar a bênção do sacramento da ordem. Ele pode celebrar, né, matrimônio, pode celebrar o batismo. Evidentemente, não pode confessar, não pode celebrar a missa, não pode ministrar a unção aos enfermos, né? E presta esse serviço todo aí de pregação também, nas paróquias, nas As exéquias também, né? ele pode participar desse momento das exéquias de um corpo também. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar também, sabe, Ivana? O diaconato nasceu na igreja, a gente se lembra, né? Estava começando a ver aquela briga lá entre as viúvas dos judeus e a viúva dos gregos, no tempo lá dos apóstolos, né? Aí o que São Pedro fez? Bom, vamos escolher aqui 7 diáconos aqui para cuidar da distribuição aí de alimento para as viúvas, para os pobres, tal, para os órfãos, que havia muito naquele tempo, né? Então, elegeram 7 diáconos. Esse nome, diaconisa, vem aqui, serviço. Então, eu penso que uma atividade muito importante do diácono hoje na igreja é identificar os pobres, principalmente da igreja, e não só pobres no sentido material, mas problemas. Porque uma coisa que falta muito na nossa igreja, que eu falava muito, é o João Paulo II. Falta o ministério da acolhida. Sim. Mas não é apenas ficar 3, 4 pessoas na frente da porta da igreja, ali acolhendo o pessoal que vem para mim. Não, não é isso. Bom dia, isso é importante. O ministério da acolhida é o que os nossos irmãos protestantes fazem. Alguém está doente na comunidade, vai um grupo visitar. Verdade. Vai um grupo tratar. Vai um grupo levar remédio. Isto é o ministério da acolhida. E eu penso que, sabe, os diáconos numa diocese, eles devem fomentar, eu acho, esse tipo de ministério da acolhida. Já falei aqui, eu acho bonito, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu ia lá pregar, e para brasileiros, né? Chegava numa missa lá de brasileiro, o padre perguntava: quem chegou do Brasil aí essa semana? Às vezes, agora, mas chegava muita gente. Vem aqui para frente, o que vocês estão precisando? Eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um fogão. Sabe, isso é acolhida. Né? Então eu acho que isso precisava ter aqui nas nossas igrejas. Porque aqui, sabe, cara, a gente dá um abraço da paz para o outro, mas acabou a missa, você se vira com os seus problemas, que eu me viro com os meus. Exatamente. Não tem assim uma corresponsabilidade. Será que o outro está desempregado? Será que está passando necessidade? Será que está doente? Eu penso que os diáconos nas paróquias nós deviam fomentar isso. Foi uma espécie de não sei, eu estou colocando aqui uma reflexão, uma espécie de um grupo de pessoas que ficasse assim de sentinela. Quem é que está passando problema aqui nessa nossa comunidade? O que a gente pode fazer? E a união faz a força, né? Com certeza. Com certeza. Porque hoje... Agora, o diácono ele pode polarizar isso, né? Agora, só algo a mais. É um peso. Para você, enquanto esposa, sabe, atrapalha? De jeito nenhum, não atrapalha, não. De fato, tipo assim... Trabalho, né? É um trabalho, porque, tipo assim, ele tem um ministério, quantas vezes ele precisou celebrar casamentos, batizados, ninguém marca para morrer, né?
Então, assim, quantas vezes estava ali de surpresa, precisava fazer as exequias, tudo, ninguém... Mas, de jeito nenhum, não é um peso. Mas a gente sabe que é como se, tipo assim, a gente caminha, aí a gente recebe um dom de Deus, o ministério vai se abrindo da vida da gente, né? A gente vai se abrindo. Eu acho que não é peso, é abertura. E tudo que é abertura, a gente tem que... Né? Vamos lá, vamos se abrir, vamos dar mais espaço. E isso, querendo ou não, exige, de uma certa forma, da gente uma reestrutura. Para mim, vamos dizer assim, eu tive os filhos depois que o Valdir era ordenado diácono. Então, assim, as crianças pequenas, ali, né, 1, 2, 3, eu ali para gerar os 3. Mas, se for alguma coisa pesada. Mas, ao mesmo tempo, sempre a gente está na frente, eles estão olhando para o pai, eles estão vendo o pai, eles se espelham no pai, eles aprendem. Então, não, aliás, é uma abertura. Eu acho que quando o marido é chamado ao diaconato, eu acho que também o coração da esposa e da família se dilata. Ela participa também, né? E tem que participar, né? Porque aí ajuda muito ele, né? Eu tenho essa coisa dos filhos, eu achei bonito porque eu tenho um tio, na verdade ele é casado com a irmã do meu pai, né? Com a minha tia. Ele é diácono há 44 anos, a minha tia já faleceu também. E hoje o filho mais velho deles está fazendo escola diaconal também. Né? Então também sempre teve essa coisa de se espelhar no pai, mas sempre também foi uma pessoa muito ativa. A Diocese de Apucarana, ela tem muito isso, o diaconato é muito forte ali na Diocese. Tanto que eu me lembro que a minha tia sempre foi muito ativa também, junto com ele, que o velório da minha tia, eu nunca vi um negócio daquele, gente. Tinham 26 padres, uma cidade interior. Maravilha, né? 26 padres e 7 diáconos. Então, é uma coisa assim que eu nunca vi isso. Tem, né, velório de... Mas assim, e todo mundo por causa do trabalho e tudo. Então, realmente, é uma vida, é um dom, né? É uma vida dedicada, assim como nós missionários, é uma consagração, né? É uma vocação. É uma vocação e a gente precisa... de uma dedicação. Não é para qualquer um, é um chamado. E é interessante, né, que é um dos grandes frutos do Concílio Vaticano II, né? O próprio Papa João Paulo II disse, né, o Concílio Vaticano II foi a primavera da Igreja, né? E foi mesmo, né? Renovação carismática, encontros de jovens, encontros de casais, nada disso existia antes do Concílio. Eu tive o privilégio de viver antes do Concílio. No Concílio eu tinha 15 anos de idade. Então, a gente brincava que o leigo antes só tinha 3 posições na igreja, era sentado, ajoelhado e de pé. Eram as posições que o leigo tinha. O concílio veio e abriu, né? Jamais que você via alguém, como eu mesmo, pregando, um leigo, só padre que pregava. Diácono não existia. Mulher nem tanto. Não existia. Mulher pregar, então, ia ser presa. Hoje, que maravilha, né? Eu estou falando isso, sabe por quê, Carla? Eu vejo tanta gente, às vezes, combatendo o Concílio Vaticano II. Ai, que ignorância. O São João Paulo II chamou o Concílio Vaticano II a primavera da igreja. E trouxe o diaconato. Mas, professor Felipe Aquino, agora uma questão. Quem chama ao diaconato? É o bispo que chama ao diaconato ou o candidato? O candidato. Porque eu sei que também tem isso. O bispo chama, né? Quando fala assim, chama, né? Eu acho que pode ser as duas coisas. Partes. Eu acho que se o bispo perceber alguém... Agora, normalmente, ele pede. Por quê? Porque o bispo não conhece a esposa dele e ele conhece. E conhecer mulher não é muito fácil, né, cara? Então, deixa o diácono pedir, porque aí ele já conversou com ela. E o bispo não fica numa situação difícil. Não, porque é constrangedor, por exemplo, o bispo convidar alguém para ser diácono e ele, depois a esposa não aceitar. Então, eu penso que normalmente o leigo é que pede. Que bom, tá aí. Então... É como também o seminário, o que quer ser padre, né? Normalmente o candidato é que pede para entrar no seminário, né? Como é uma questão de vocação, é algo também, pessoal mesmo, né? A gente não pode ficar dando tiro para tudo quanto é uma decisão pessoal, né? Ivana, como posso identificar se um livro ou filme sobre a fé católica é fiel à verdade? Como não levar gato por lebre? Eu vou repetir o que a gente começou, né? Vamos dizer assim, a gente já falou, já disse no começo, a gente tem que conhecer a nossa fé.
né? E aí a gente tem que ir atrás, estudar. Pesquisar, tem que né? pesquisar. E quando a gente conhece a nossa fé, a gente olha o filme e diz, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não, vamos botar à parte, isso aqui não dá para ver, isso aqui não dá para a gente passar para os nossos filhos. Porque uma coisa a gente pode ver uma coisa e a gente tem uma consciência de saber separar, distinguir, né? Criticar. O Padre Jonas vai dizer para nós da comunidade Canção Nova que a gente nunca pode ter uma postura passiva diante da televisão. Diante da televisão, a gente tem que ter uma postura ativa, né? Eu gosto sempre de ver com os meus filhos, eu vejo antes, mas vejo com eles, e levando eles a ter uma postura ativa diante da televisão. Então, se você vê que um jovem ou alguém da sua família ainda não tem essa atitude ativa, né? Construa, mas tem coisa que não há, isso aqui já não dá pra gente ver. E a gente não pode dizer isso é bom, isso é ruim, se a gente não conhece a nossa fé. Então a gente parte daquilo que a gente começou de um princípio. Sim. Não tem como eu dizer que eu vou levar gato pro lebre se eu não conhecer de fato o que é a nossa fé. E é aquilo que você falou no começo também. Hoje, com a facilidade que a gente tem da internet, tudo mais, procurar, se você tem o autor, tem ali, procura na internet, né, ali a bibliografia, a biografia da pessoa também, quem é, né, sobre o que é. Porque dali a gente consegue também, se eu ainda não tenho esse conhecimento da igreja, da nossa fé, isso ajuda também, né? Então não dá para, hoje em dia, olha, levar gato por lebre é muito difícil, é só porque se a gente não quer, está acostumado com as facilidades mesmo, não quer investir ali numa pesquisa e tudo mais. Então, mas vale a pena. Dá tempo de mais uma, não? Eu queria lembrar um versículo aqui da Carta aos Hebreus, no capítulo 5 da Carta aos Hebreus, ali pelo versículo 10, ele fala assim, quem não tem uma doutrina profunda não sabe distinguir o bem do mal. Entendeu? É como um médico. Se o médico ele não tem um conhecimento profundo da medicina, ele não sabe fazer um diagnóstico. O que o doente tem? Ele não sabe. Mas se ele é um bom médico, fez uma boa especialização, né? Aí ele, entendeu? Nós também, a Carta aos Hebreus fala, capítulo 5, acho que é versículo 10, quem não tem uma doutrina profunda não consegue distinguir o bem do mal. Acaba achando que o mal é bem e o bem é mal. Verdade. Esse é o problema do nosso povo católico. Bento XVI falou o seguinte, que o maior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa dos católicos. Exato. Bento XVI. E é isso. E estudar, como nós aqui na Canção Nova, a gente é um dos princípios nossos aqui também, um dos pilares, que é a formação permanente. A gente tem que estudar sempre, sempre. O professor Felipe, com toda essa capacidade, esses 5 cérebros que ele tem dentro da cabeça dele. HD. Né? Tem um HD externo, deve ter não sei quantos teras ali. Mas ele continua estudando, gente. Se ele continuar, ai de mim, senão... E assim, um bom médico, a gente sempre fala, né? Porque fulano o médico foi para um congresso. Tem que estar estudando, tem que estar atualizando. Então, gente, vamos atualizar a nossa fé, vamos estudar. A nossa igreja é muito bonita, é muito rica e vale a pena a gente estudar. Infelizmente, não dá tempo de fazer mais nenhuma pergunta. A Ana Paula já fez assim, ó. Já está fazendo assim, tchau. Mas a gente está sempre aí e com certeza, se a sua pergunta não foi respondida hoje, próximo programa a gente vai caminhando e aí nas nossas redes sociais, no Trocando Ideias, você pode também ter a sua pergunta respondida, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia. Acabou, professor, tá vendo? Hoje foi rápido. Hoje conversamos aqui, ó. Obrigado. Opa. Deus abençoe. Obrigada, Ivana. Eu que agradeço, Carla. E a gente se encontra aí durante a programação da Canção Nova. E lembre-se sempre, hoje é dia de São João Paulo II. Peça aí uma graça especial para ele nesse dia, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Até! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.